Tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre a integração entre os sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Já pensou que a natureza é perfeita? Pense no corpo humano. É uma máquina que nos permite fazer diversas atividades como caminhar, respirar e aprender. O corpo humano é extremamente complexo e funciona graças a sistemas que trabalham juntos. Ok, professora, mas o que são sistemas? Calma, vamos do começo. O nosso corpo começa a se formar a partir do encontro de dois gametas. O feminino, que é o óvulo, que vem da mãe, e o masculino, que é o espermatozoide, que vem do pai. Esses gametas se unem e formam uma célula. A célula é a unidade básica funcional dos seres vivos. Isto quer dizer que ela trabalha muito, por exemplo, produzindo energia. Essa célula, que é formada da união dos gametas feminino e masculino, se multiplica até formar um bebezinho. Nesse momento, o bebezinho terá muitas células. Algumas dessas células se unem e formam órgãos. Portanto, os órgãos são aglomerados de células que vão desempenhar alguma função. O estômago, por exemplo, armazena e digere o bolo alimentar. Já o rim filtra o sangue produzindo a urina. Os órgãos, por sua vez, unem-se formando os sistemas, como o sistema respiratório, que é responsável pela respiração. Alguns desses sistemas são os sistemas digestório, respiratório, como acabei de falar, circulatório e excretor. Vamos conhecer um pouquinho mais de cada um desses, iniciando pelo sistema respiratório. O sistema respiratório é composto por nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, dois brônquios, que são ramificados em bronquíolos, e dois pulmões. O ar entra pelo nariz e é filtrado através dos pelos e muco, fazendo com que partículas sólidas fiquem retidas. Além disso, tosse e espirros auxiliam na eliminação de partículas sólidas das vias aéreas. Isso porque espirro e tosse forçam ao ar sair do corpo. Passado pela filtração do nariz, o ar vai para a cavidade nasal e é nesse local que o ar é aquecido e umedecido. Em seguida, ele faz um caminho pelas vias aéreas, passando então pela faringe, laringe, traqueia. A traqueia, que por sua vez se divide em dois ramos chamados de brônquios, e os brônquios que levam esse ar até os pulmões. Nos pulmões, os brônquios ficam cada vez mais finos, formando os bronquíolos. O ar passa por esse caminho até chegar nos alvéolos. Eles são uma espécie de sacos pequenos com muitos vasos sanguíneos. É nos alvéolos que o gás oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai do sangue para ser expelido durante a expiração. É o processo de troca gasosa conhecido como hematose. Na respiração, a inspiração, ou seja, a entrada de ar, e a expiração, que é a saída de ar, dependem de alguns músculos, como o diafragma, para acontecer. Perceba na figura o diafragma se contraindo, fazendo o volume da caixa torácica aumentar. Esse movimento que faz o ar entrar é chamado de inspiração. Na expiração, o diafragma relaxa, fazendo o volume da caixa torácica diminuir e, com isso, o ar sair.
Compreendemos como o gás oxigênio chega no corpo, no sangue. O gás oxigênio é importante para o corpo, pois auxilia na produção de energia. Energia essa utilizada para que possamos respirar ou realizar nossas atividades do dia a dia, por exemplo. Mas, para conseguir produzir energia, o corpo também precisa de nutrientes, que são obtidos a partir dos alimentos com a ajuda do sistema digestório. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório, um tubo que liga a boca ao ânus. Esse tubo contém alguns órgãos, como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Ao final do intestino grosso fica localizado o ânus. Existem também outros órgãos que fazem parte da digestão. Porém, como eles não fazem parte do tubo digestório diretamente, eles são chamados de órgãos acessórios. Eles são responsáveis por produzir substâncias que participam desse processo de digestão dos alimentos. Alguns deles são glândulas salivares, vesícula biliar, pâncreas e fígado. Vamos conhecer cada etapa do processo de digestão? A digestão se inicia na boca. Os dentes têm um papel fundamental nesse processo. Eles são responsáveis pelo processo mecânico de rasgar, triturar em pedaços menores os alimentos. Ao tempo em que o alimento é rasgado, triturado e amassado pelos dentes, ele recebe saliva, sendo transformado em bolo alimentar. A língua é formada por um conjunto de músculos que move o bolo alimentar em direção aos dentes para que seja triturado e amassado. Em seguida, a língua empurra esse bolo alimentar para que ele seja engolido, deglutido. O tubo digestório também é formado por músculos. E aí, depois da boca, o bolo alimentar passa pelo tubo digestório através do movimento desses músculos, os chamados movimentos peristálticos. Posteriormente, o bolo alimentar passa pela faringe e esôfago, chegando ao estômago. No estômago, algumas substâncias produzidas pelo próprio estômago são ejetadas nesse bolo alimentar. Após o estômago, o bolo alimentar vai ao intestino delgado. No intestino delgado, também são injetadas substâncias no bolo alimentar, mas quem produz essas substâncias é o pâncreas e o fígado, que armazena a substância por ele produzida na vesícula biliar e depois a secreta. No intestino delgado são absorvidos alguns nutrientes do bolo alimentar. E ao sair do intestino delgado, o bolo alimentar vai para o intestino grosso. No intestino grosso, principalmente água, mas também nutrientes, são absorvidos pelo organismo. Os alimentos do bolo alimentar que não foram absorvidos sofrem a ação de micro-organismos, a flora intestinal. Depois disso, o bolo alimentar vira bolo fecal. Um outro resultado da ação da flora intestinal é a formação de gases. Tanto gases quanto fezes são eliminadas pelo ânus, localizado no final do intestino grosso, como já foi falado. E todo esse processo ocorre de maneira integrada. Os órgãos e sistemas do corpo funcionam em conjunto, juntinhos. Dentro da nossa cabeça existe o encéfalo. É o local do famoso cérebro, sabe? É o encéfalo quem controla o movimento dos órgãos. Além disso, ele é o responsável pelo nosso movimento e também aprendizado. Entretanto, para isso, o corpo precisa de energia. Energia que vem do encontro de oxigênio e nutrientes nas células, levados aí por ação do sistema circulatório. Ele é o responsável pelo transporte de sangue, de oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano. O sangue se movimenta graças à ação do coração. Esse órgão funciona como uma bomba bombardeando sangue, o que gera os batimentos cardíacos.
O sangue, então, corre pelos vasos sanguíneos até chegar às células. Até agora, vimos que o gás oxigênio e nutrientes chegam às células para que elas possam gerar a energia que é necessária ao funcionamento do nosso corpo. Mas ao gerarem energia, as células produzem resíduos também. E um desses resíduos é o gás carbônico, que, como falamos hoje, vai para o sangue, em seguida ao pulmão e é eliminado na expiração. Outros resíduos produzidos durante a produção de energia são eliminados pela urina após passar pelo sistema urinário. O sistema urinário é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. O sangue com os resíduos chega aos rins para ser filtrado. Os resíduos ficam nos rins. Ao se juntarem com água, formam a urina. E então, o sangue livre dos resíduos volta ao corpo. A urina passa pelos ureteres e chega à bexiga urinária, uma espécie de bolsa para armazenar a urina até que ela seja eliminada pelo corpo. Para tudo isso funcionar de maneira eficiente, é necessário cuidarmos da nossa saúde. E você sabe o que é saúde? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Por isso, é muito importante cuidar do meio social, da mente e também do físico. O físico, cuidamos com exercícios físicos regulares, isto é, 3 vezes na semana e com uma boa alimentação. Uma boa alimentação é uma alimentação que seja equilibrada, aquela que contém todos os nutrientes que nosso corpo precisa para funcionar corretamente, como carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais e fibras, além de água. Para compreendermos melhor como devemos nos alimentar, uma pirâmide alimentar foi criada. Vamos observá-la. A pirâmide alimentar deve ser olhada de baixo para cima, pois os alimentos localizados na parte de baixo devem ser consumidos em maior quantidade por dia. No caso, a água, seguida dos carboidratos. Os carboidratos são alimentos que disponibilizam energia para o corpo. Exemplos são os pães e massas. Esses alimentos devem ser consumidos em 6 porções diárias, 6 porções por dia. Acima dos carboidratos estão verduras, legumes e frutas, como podemos ver, que devem ser consumidos em 5 porções diárias cada. Mais acima temos leite derivados, como iogurte, manteiga e queijo, que devem ser consumidos em 3 porções. Já as carnes e ovos, 2 porções. E as leguminosas e oleaginosas, 1 porção. Em menor quantidade, aparecem os alimentos que estão lá no topo. São óleos, gordura vegetal, açúcar e doce. Nesse caso, o recomendado é consumir 2 porções cada. Viu como é importante estudar ciência e conhecer o mundo que nos cerca para termos mais saúde? Agora vamos testar o que aprendemos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Em qual órgão do tubo digestório você espera encontrar alimentos mais digeridos? No estômago ou no intestino delgado? Quais informações você usou para responder a essa pergunta? O que você respondeu? Qual é o órgão? O intestino delgado, correto? Porque se você lembra do caminho que o alimento faz, ele primeiro passa no estômago e depois no intestino delgado,
Então, quando ele chega no intestino delgado, ele está mais digerido. E a informação que você vai usar para responder a essa pergunta é sobre o sistema digestório. Vamos visualizar o sistema digestório? Observa aí o que eu acabei de falar e que eu tenho certeza que você aprendeu nessa aula de ciências. Então, o alimento faz esse caminho, entrando pela boca, passando pela faringe, esôfago, olha aí o estômago. Chega no estômago e então chega ao intestino delgado. Ele está mais digerido no intestino delgado. Vamos à atividade número 2. Atividade 2. Observe a figura do sistema urinário ao lado. Letra A. O que as setas pretas representam? Olhando para essa figura do sistema urinário, nós vemos duas setas apontando para baixo no ureter, em cada ureter. O que elas representam? Representam a passagem da urina, correto? A passagem da urina, do rim até a bexiga. Letra B. Se você ficar muito tempo sem urinar, qual das estruturas ao lado deve ficar um pouco maior? Vamos à resposta? Bexiga. Lembra que durante a nossa aula, nós falamos que a bexiga funciona como uma bolsa de armazenamento. Então, toda a urina produzida pelo rim vai passar pelo ureter, vai chegar à bexiga e ficar armazenada. Se você prende a vontade de urinar, prende a urina, essa bexiga vai ficando cada vez maior. Vamos à atividade número 3. Observe a dica do sistema respiratório. Olha que lindo esse pulmãozinho aí, hein? E encontre a palavra-chave no caça-palavras. Então, o que o sistema respiratório está falando para a gente? Tananana, são responsáveis pela troca gasosa nos pulmões. Então, quem são responsáveis pela troca gasosa nos pulmões? Os alvéolos, né? Aprendemos sobre isso hoje. Então, você vai olhar aí nesse caça-palavras e procurar a palavra alvéolos. Vamos lá? Tempo para você. Achou? Eu achei. Vamos ver onde está? Aí, alvéolos. Gostou? Se divertiu? Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nessa aula de hoje, vimos que o gás oxigênio é absorvido pelos pulmões através da respiração. Perceba o gás oxigênio, representado pelo desenho de nuvem azul, entrando no corpo humano pela respiração e sendo absorvido pelo pulmão. Em seguida, o gás oxigênio vai para o sangue, que leva esse gás até as células. Nas células, o gás oxigênio e os nutrientes obtidos pelo sistema digestório se encontram e produzem a energia necessária ao corpo. Esse processo gera resíduos que podem ser posteriormente eliminados pela urina ou expelidos pela própria respiração, no caso do gás carbônico. Durante a respiração humana, o corpo absorve gás oxigênio do ar na inspiração e libera gás carbônico para a atmosfera na expiração. Aprendemos que o corpo trabalha de maneira integrada, juntinha. Os órgãos e sistemas do corpo funcionam em conjunto, graças ao encéfalo que existe dentro da nossa cabeça. O encéfalo é o local do famoso cérebro, como falamos. Por isso, quando fazemos alguma atividade física, o nosso rosto fica vermelho, o coração acelera, ficamos suados e a nossa respiração fica acelerada. São alguns sistemas do corpo humano funcionando em conjunto para produzir a energia necessária à atividade realizada e, consequentemente, resfriamento do corpo. Você gostou da nossa aula? Aprendeu muito sobre os sistemas do corpo humano, o funcionamento deles de forma integrada e a importância de uma boa alimentação para ter saúde? Ah, eu adorei estar aqui com você! Esta aula, infelizmente, acabou,
Mas eu aguardo você na próxima. Um grande abraço, um beijo e tchau!